Stirner dizia que, curiosamente, eu cito Stirner, no dia em que devorares o sagrado, ele se torna tua propriedade, acrescentando, mastiga a hóstia e livra-te dela. De modo que, se Stirner apontava que uma das consequências da sua apropriação desacralizadora era nos descobrirmos corpóreos por detrás do mundo espiritual, não é diferente no manifesto apropriacionista de Oswald, que decreta o seguinte, o título da minha apresentação: o espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. Este tópico do manifesto é uma resposta a uma conferência de Graça Aranha na ABL em 1924, de título O Espírito Moderno. Vejam só, onde o autor defendia que Graça Aranha, se você está Graça Aranha, é no espírito que está a manumissão nacional, a euforia nacional. O espírito que pela cultura vence a natureza, a nossa metafísica, a nossa inteligência e nos transfigura em uma força criadora livre e construtora da nação. Mas que nisso o Brasil não possui, ele acrescenta, herança alguma dos seus primitivos habitantes, míseros, selvagens, rudimentares. E conclui, dizendo que toda a cultura nos veio dos fundadores europeus. É isso que Oswald está respondendo. Isso se chama o espírito moderno. Aqui percebemos o quanto um debate sobre a dualidade corpo-espírito ultrapassa a epistemologia e a psicologia para alcançar grandes paradigmas de cultura. É sobre isso que o manifesto declara. Agora eu faço a citação completa. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. O antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra as religiões do Mediterrâneo e as inquisições exteriores. Essa posição aponta, ao meu ver, uma refinada filosofia social e filosofia da cultura, que se expressa também em antropologia, no chamado perspectivismo ameríndio. O perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma perspectiva não é uma representação. Segundo Vieira de Castro, eu cito ele de novo, uma perspectiva não é uma representação, porque as representações são propriedade do espírito, mas o ponto de vista está no corpo. Nesse sentido, animais e espécies diversas compõem o mundo do mesmo modo que nós, como categorias de pessoa, eu, outro, ou comida e movimento, mas, cito Vieira de Castro, vêm da mesma forma que nós, coisas diversas do que vemos, porque seus corpos são diferentes do nosso. Entendendo por corpo, então, um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem hábitos, um ethos, um etograma. Não necessariamente com diferenças fisiológicas, por exemplo, entre aparentemente um índio e um europeu, mas nos afetos que atravessam cada espécie de corpo, suas potências e disposições, como comem, como se movem, do que sentem medo ou do que crescem. No ato de chegada dos europeus às Américas, continua eu, seguindo a citação de Deus. No ato de chegada dos europeus às Américas, não eram os ameríndios tradicionais com o mesmo corpo, sem espírito, ou com espírito diverso daqueles dos europeus, mas um outro corpo. E dessa forma, acredito, é dessa forma que o princípio apropriacionista antropófago se contrapõe às hierarquias conceituais do pensamento ocidental, filosófico-religioso, contra uma noção cultural que estabeleceu as relações de autoridade nos contextos pós-coloniais. Comendo o outro, ou seja, desacralizando, tomando-o como outro, mas não totalmente outro, dissolvendo hierarquias, só assim culturas mestiças como o Brasil podem estabelecer identidade própria, não mais vendo-se como herdeiras de um espírito que engrandece o corpo, mas como um corpo singular que produz singularmente o que costumamos chamar de espírito ou cultura, como queira. Para finalizar, uma citação de epílogo. Assim falou Zaratustra aos desprezadores do corpo. Eu cito: o fato de desprezarem constitui o seu prezar. O que foi que criou o prezar e o desprezar, o valor e a vontade? O si mesmo Criador criou para si o prazer e a dor. O corpo criador criou para si o espírito como uma mão de sua vontade. E este honestíssimo ser, o eu, fala do corpo e quer ainda o corpo, mesmo quando poetiza, sonha e esgoelha com asas partidas. Obrigado.
aulas da disciplina de hoje, contemporânea. Obrigada a todo mundo por estar aqui. Quero agradecer a Carol pelo convite. E é sempre importante participar de discussões como esta, que na verdade fazem emergir questões com as quais a gente não tem tanto contato no dia a dia e a gente só tem a aprender. O tema que na verdade eu escolhi para trabalhar, nas trilhas da criação, reflexões sobre corpo, autoria e discurso, na verdade estou bem ciente da tamanha abrangência desse tema, mas meu objetivo aqui é eleger um eixo conceitual da minha fala, da minha exposição, tentando correlacionar a ideia de corpo entrelaçada à ideia de autoria dentro do processo discursivo. É claro que, de alguma maneira, isso vai ser feito com uma certa objetividade, né? Porque não teríamos tempo para nos debruçarmos sobre essas questões em separado, e também pelo sentido de sua natureza especulativa, né? Porque, dada a natureza filosófica das questões aqui levantadas, é importante que tratemos os preceitos das bases sobre as quais recortamos os textos e também, claro, deixar ao final esse caráter de especulação, né? Aberto a fomentar questões e, claro, com isso crescer em reflexões. Bom, o que recortar como eixo conceitual para trabalharmos com essa associação do corpo, autoria e discurso? Acho que no primeiro momento cumpre lembrar que os autores que apresentei aqui, que na verdade serviram de referência para a produção dessa exposição, Barthes e Foucault, vão falar da ideia de autor, nesse sentido, a ideia de autoria, né, como substância para compor o estatuto desse autor na esfera contrária a essa corporeidade que a gente presume existir enquanto matéria. Na verdade, o corpo, na perspectiva de uma investigação de uma obra literária, seria, na verdade, estaria numa instância do seu próprio apagamento, ou esfacelamento, ou desaparição, por que não dizer assim? Então, na verdade, aqui eu talvez esteja falando de um não-corpo, né? Ou pelo menos de uma não-corporeidade nesse sentido material, em que determinado produtor da escritura de um texto encerraria em si esse poder como um autor-deus, num domínio, né, de um saber, de um controle instaurado como se dele saísse, né, como se ele verdadeiramente parisse dentro de uma origem, né, de uma instância original, todas as palavras, toda a elaboração contextual, cínica e, nesse sentido, discursiva. Então, na verdade, os dois autores, ao discutirem a questão da autoria, os dois escritores, necessitaram e entenderam que seria preciso assassinar esse autor. Em assassinar esse autor para dar sentido às próprias aventuras da linguagem. Então, se entendendo aí que a própria narrativa literária, a ela se concederia esse status de corpo-obra, porque, na verdade, tem duas formas de se pensar isso: de corpo-obra, obra literária, claro, nesse sentido mercadológico, moderno, capitalista, como um lugar em que estão concentrados essa função autoral, ou seja, esse caráter de determinado escritor se engendrariam conexões a partir da escrita, pensamentos, articulações com as palavras,
E de um outro lado, essa obra enquanto matéria em que se registram, se articulam e se alocam as palavras. Então, na verdade, segundo os autores, essa desaparição do autor é necessária exatamente porque, segundo Foucault, na instância do acontecimento do discurso, e nesse sentido o corpo é acontecimento discursivo. Tem um outro texto de Foucault, que é o texto O Corpo Utópico, que eu não trago aqui, estou trazendo nesse momento, mas não na composição esquematizada da minha fala, em que ele diz o seguinte, né, tentando parafrasear suas ideias, ele diz o seguinte, que só há uma forma desse corpo se harmonizar com a obra. Existe essa forma desse corpo se harmonizar com esta obra, que na verdade seria através do movimento do amor. Por que ele coloca de harmonização com a obra? Porque na verdade no primeiro entendimento seriam situações contrárias, né? Existiria aí um distanciamento, justamente porque esse autor se afastaria de sua obra, porque na verdade ele não existe. O que existe na verdade são as aventuras da linguagem, com tudo aquilo a que ela se pretende, inclusive com seus efeitos que são acionados no leitor, e nesse sentido o leitor é invocado como corpo a participar desta obra corpo, acontecimento discursivo. Então, a única forma de esse corpo leitor, que é totalmente producente, totalmente enriquecido dentro dessa instância do acontecimento discursivo, há essa situação de harmonização desse corpo leitor com o corpo matéria obra. De que forma? Segundo Foucault, somos atravessados pelo universo das variadas vozes dos discursos, enquanto corpo o texto, enquanto acontecimento do discurso. Então, talvez nós não percebamos isso, porque isso naturalmente já existe uma forma, né, de se disciplinar e de se controlar a ordem desses discursos. E na verdade essa função autoral, essa função autor, que coloca um nome próprio e nesse sentido a própria ideia de propriedade de si, propriedade do escrito, né? essa ideia de função autoral, que na verdade acaba designando um autor Deus, como a gente percebe, na verdade, quando a gente diz assim, eu estou lendo fulano de tal, né? Você não se refere à obra no sentido de que você está falando do texto, e o texto que, na verdade, estaria dirigindo você, talvez, para esse vazio desse corpo morto que é do autor. Então, ele diz o seguinte, o autor não existiria da forma como concebemos, mas a singularidade desse corpo ausente do autor é presente na escritura, ou seja, na própria produção do texto. Então, seria através da ordem desses discursos, desse arranjo, dessa modelagem desse corpo textual, que talvez isso seja perceptível. E Barthes retira de Lacan, toma emprestado de Lacan, a metáfora do gozo, né, gozos da linguagem, a escritura movida pelo desejo que não cessa. O gozo seria esse movimento inesgotável de um corpo que se quer desprender de si. A escritura seria esse gozo pelo qual a nossa alma nos escapa em lampejos. Então, muitas vezes, não sei se vocês já perceberam, alguém que escreve, alguns de vocês aqui já escreve, acho que isso é muito comum, a gente escreve, depois que a gente escreve, até de madrugada e tal, a gente vai ler o texto, aí a gente se pergunta, poxa, mas eu escrevi isso, né? Eu escrevi isso. Na verdade, assim, esse leitor desse seu texto, que para Barthes Foucault é um texto passado, né? Que agora vai operar na sua memória, né? No sentido histórico.
esse que leu o seu texto, na verdade, é um outro eu, né? É um outro você, que na verdade se mistura agora a esse texto porque está num outro momento. Então, Marx vai falar que existe esse aspecto, talvez, de perversão, né? Quando ele chama Lacan para a sua fala, para compor o seu entendimento aqui, essa ideia de desejo no sentido sexual mesmo. Eu me sinto faltoso, né? Enquanto leitor, meu corpo leitor se funde à escritura e a gente teria aí um processo de completude nesse momento. Bom, gente, é isso. Muito obrigada aqui pelo espaço. O evento é fantástico, as discussões. E para fechar amanhã, como o Carol falou, né, vou convidar todo mundo para essa confraternização, esse encontro aí com música amanhã na coprodução. Quem quiser comparecer, certo? O evento é gratuito, tá? Muito boa noite, obrigada. A gente vai abrir para criar as perguntas, a interação com os palestrantes. Queria agradecer e registrar a presença de não só dos nossos colegas professores da área de filosofia, mas da professora Adriana, da área de história, a professora Aparecida, da área de geografia, a professora Ivone Maia, da área de psicologia, que estão aqui hoje dando esse apoio, assim, prestigiando o nosso evento. Então, está aberta aqui a palavra, quem quiser perguntar. E antes de mais nada, eu quero dizer que foi muito bonito ver vocês sentados aí no auditório lotado. Eu sou pura gratidão nesse momento pela presença de vocês. Está aberto, a gente pode fazer a pergunta em blocos. 3 perguntas e aí fazemos as respostas e voltamos. A arte moral, né? Então, o questionamento tem relação entre esses julgamentos na esfera moral quanto à arte e concepções metaéticas, concepções correspondentes da ética, seriam concepções que foram refletidas ou não e que estão colocadas conscientemente ou não nesses julgamentos? Há um entrelaçamento do corpo, mas da construção do corpo, né? O corpo é histórico. Ele está sempre sendo construído e reconstruído. Na literatura e todos os processos, enfim. E aí, na provocação, né? Como Freud, de distância, ele acaba, enfim, dentro de toda a sua psicologia, construindo mais ainda, né, dentro desse mundo ocidental, esse processo da abjeção, né, daquilo que pode, daquilo que não pode. Essa capa de disco e a sua contracapa, a contracapa está logo a seguir, em que ela expõe os seios. Não causou, embora tenha chamado a atenção para o disco, não causou um alvoroço maior do que o fato de ela cantar a canção índia e ter causado um sucesso fenomenal naquele período. Os Rolling Stones, em uma capa de disco também de Andy Warhol, expunha a genitália masculina de forma bastante saliente, trazendo o erotismo. E John Lennon, que era praticamente Michael Jackson dos anos 60, sai na capa de um disco nu com a sua esposa Yoko Ono. Embora tivesse havido uma certa censura e havia chamado a atenção, não causaram uma ojeriza que hoje é bastante comum. Mas, e aqui o ponto fundamental, essa ojeriza por parte de grande parcela pública e também de manifestações de ordem política e com interesses claramente políticos, ela não ocorre apenas porque houve uma mudança nos tempos, mas porque ela serve a certos fatores. Por exemplo, essas manifestações de performances que eu mostrei para vocês não causaram tanto impacto social como aquela do Wagner Schwartz. Mas, por outro lado, o que isso traduz será que de fato o que incomoda é o corpo ou uma consciência acerca do corpo? O que me parece importante é que você falou da questão da consciência que eu fiquei pensando. Para mim, assim, tem 2 fenômenos diferentes. Eu queria comentar também a avaliação, eu que vocês também pensaram em relação a isso. Veja, em diversos momentos, a gente tem manifestações de um certo tipo de transgressão que geram um choque. Isso é uma coisa. E isso, claro, certamente
tem toda a história da humanidade. Agora tem uma outra coisa que é o seguinte, tem um determinado momento que é uma construção de um discurso reacionário, o que é diferente do choque. Quer dizer, tem um tipo de organização de um discurso reacionário que aconteceu muito fortemente nos anos 60 e que agora está acontecendo muito fortemente em determinadas instâncias. Me parece que esse é um fenômeno que tem uma natureza, e aí acompanhando um pouquinho, inspirado até um pouco pelo que Paulo tinha falado, que me parece que tem uma natureza de fato que já não é mais apenas exatamente política, moral, mas que tem uma natureza política aí, né? Quer dizer, tem uma organização de discurso reacionário, seja até porque quem organizou acredita naquilo, seja até por outras motivações. Não importa muito, mas o fato é que tem um tipo de organização que gera um efeito que já é de uma ordem mais política do que moral, propriamente. Toda arte, ela é um discurso, ela é uma linguagem. E toda linguagem, ela diz respeito a alguma coisa. Consequentemente, isso pode ir tanto para o âmbito puramente do olhar, como Mondrian, Malevich, mas também para discutir questões de ordem moral ou política. Não tem como ela se desligar. Eu não consigo enxergar essa possibilidade. Não sei se respondi. E aí o Lucas me perguntou se havia conscientemente ou inconscientemente, na minha proposta, que uma relação entre entre a arte e os fundamentos da ética. Não sei. Provavelmente, a minha questão não é tanto discutir os fundamentos de, por exemplo, uma ética relativista ou o que quer que seja. A minha preocupação talvez esteja inerente na minha apresentação. A minha preocupação é muito mais da ordem como determinado tipo de posição ética influi no âmbito das artes e, consequentemente, na apreensão dessas artes. Por isso eu fiz questão de citar, por exemplo, biólogos e médicos e criminologistas que conduziram esse âmbito de teorização da degeneração para o âmbito da cultura. E, consequentemente, tratando artistas ou manifestações artísticas com patologias. Agora eu gostaria de chamar Davidson Miranda, que vai fazer a palestra Corpo e Transsexualidades, Diálogos com Heidegger. Davidson é psicólogo, graduado pela Federal do Piauí. Tive a grata surpresa de ser professora, o prazer de ser professora de Davidson aqui na especialização em filosofia contemporânea, em filosofia. E por conta do trabalho de final de curso, eu achei que tinha tudo a ver a presença dele aqui. Davidson também é militante do coletivo feirense de luta antimanicomial, é psicólogo do programa Corra pro Abraço, ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia e da Quiron Saúde Mental. Quero também chamar o nosso querido esperado, professor Marcelo Santana, da Universidade Federal com o tema O Corpo como Miragem e Semelhança. Marcelo, como eu disse, é professor da UFRB, é licenciado em Filosofia pela Federal da Bahia e também bacharel. Tem licenciatura também em História, é especialista em língua portuguesa, com ênfase em análise do discurso, e tem um mestrado pela UFBA com a concentração na área de teoria social. Então, eis aqui os participantes da noite, espero que seja uma noite tão agradável quanto a de ontem. Agradeço a presença de todos e vou passar a palavra para a professora Carolina. Bom, o tema desse evento, por favor, você pode contar meu tempo? 34, seja rigoroso. O tema desse evento, que é o corpo, é o tema que eu trabalhei no meu pós-doutorado. Entendido como Dasein, o Heidegger se deteve a pensar esse ser humano em sua condição mais imediata. Não é o homem de Heidegger, não é o pensador de Rodin, não é o cara disputado
lugar da vida cotidiana. O homem heideggeriano é pensado em seu cotidiano. Ser e Tempo é um tratado sobre a cotidianidade do Dasein. Como que são as relações desse ente no mundo? Como que se dá a abertura? Como que eu dou o sentido? Como que eu interajo com o outro Dasein ou com os entes que eu encontro? Essas são as questões de Ser e Tempo, né? Ao pensar o Dasein e ao pensar o ser humano assim, Heidegger vai, então, trazer para esses seminários uma discussão sobre o conceito de corpo. O que ele decide fazer? Uma estratégia pedagógica bem interessante, a meu ver. Ele pega uma palestra de um psiquiatra suíço, de um médico suíço chamado Dr. Hegelin, cujo título é "O que o clínico geral espera da psicossomática?". Ele quer tratar o tema do corpo, então ele vai dizer, vamos ver o que foi falado no último congresso sobre esse assunto, para a gente discutir como é que está se pensando o corpo, relação corpo e mente. Esses são termos todos que Heidegger vai desconstruindo, vai se servir dessas categorias para falar, mas ele começa por algo que é familiar dos psiquiatras, que é justamente a divisão corpo e mente, e essa palestra do Dr. Hegelin sobre a psicossomática. Bom, nesse congresso de psicossomática na Suíça, o Dr. Hegelin, eu vou citar um pouquinho da palestra do Hegelin por Heidegger. Heidegger cita ela no Seminário de Zurich. Ele diz assim, Heidegger diz, na referida palestra, o médico suíço indica que as doenças psicossomáticas equivalem a perturbações dos sentimentos que geram sintomas patológicos. Sendo assim, apesar das críticas que recebe da sociedade médica, Hegelin assume que ele não coaduna com a demasiado rigorosa separação psique e soma. E afirma, aí eu vou citar literalmente, e vou dizer o termo em alemão que aparece, porque essa diferença é importante para a gente aqui, tá? Ele afirma, o Hegelin, no texto sobre psicossomática, a psique não estaria ao lado do corpo material, e aí a palavra é Körper, como algo separado, mas a psique penetraria todo o organismo. Fecha citação. Bom, depois, num outro momento, o Hegelin diz assim, olha, esse penetrar da psique no Körper, que aí a gente vai entender como corpo material ou como organismo, não é muito fácil de ser medido, ele diz, né? Mas as mudanças da psique, que a psique atua no corpo, elas sim, elas podem ser medidas. E aí ele dá um exemplo. O exemplo dele, ele diz, o luto não pode ser medido, mas as lágrimas podem ser examinadas numericamente e de diversas maneiras. Bom, fecha a citação. O Hegelin diz, então, que assim, ele está fazendo uma medicina alternativa, psicossomática, quer entender como a psique penetra no corpo como organismo, e ele diz assim, olha, a parte do corpo dá para medir, mas essa parte da psique é meio difícil. Por exemplo, no luto você pode medir as lágrimas, mas a tristeza não dá para medir. O Heidegger, imagina o Heidegger ouvindo isso e ele se achando o alternativo da medicina, o Hegelin, né? Aí o Heidegger diz assim, bom, quando o Hegelin lamenta a impossibilidade de mensurar o psiquismo, a gente sabe que está pressuposto que ele bem que queria, só não pode, não tem recursos para isso. E além de tudo, Heidegger questiona a suposta possibilidade de capturar o fenômeno corporal numericamente. E alerta, por exemplo, que nesse exemplo do luto, não se pode dizer que as lágrimas podem ser quantificadas. No máximo, diz Heidegger, eu posso medir um líquido e as gotas, mas a lágrima e o chorar é uma experiência humana que escapa a qualquer possibilidade de metrificação. Quando ele traz esse questionamento, ele vai dizer, para a gente pensar realmente fora da dicotomia sujeito-objeto, realmente fora dessa ideia mecanicista de corpo-máquina, não basta entender que tem duas substâncias, Körper e mente, e pensar como é que ela interage. Se a gente levar isso ao pé da letra, o próprio Descartes fez isso quando ele propõe a pineal, por exemplo, como elemento de integração. O que tem que ser feito, diz Heidegger, é desconstruir essa ideia de corpo, como Körper, como organismo que se
pode mensurar como algo que é da ordem dos entes naturais, como Vorhandenheit, que é o que ele significa em alemão, um ser simplesmente dado, algo que está simplesmente aí. Bom, e aí ele vai dizer que, em se tratando do ser humano, eu não posso reduzir a sua corporalidade à ideia material de organismo, mas que toda a experiência de corpo humana é de apropriação. Por isso, Heidegger vai destinar uma outra palavra para falar de corpo, quando ele quer falar do corpo do Dasein, que é Leib, em contraposição à ideia de corpo material, organismo mensurável, corpo-máquina, corpor. E aí ele vai dizer que o corporado corpo, aí ele transforma corpo em verbo, o corporado corpo, né, é um modo de ser do Dasein. Dasein não tem corpo, como ele porta, por exemplo, uma bolsa, ou que ele é um ente desencarnado que de vez em quando se dá conta da sua corporalidade. Dasein, ser no mundo, só é lançado no mundo corporalmente. Eu só sou abertura lançada no mundo corporando. Bom, aí já dá para entender que essa ideia de que Heidegger negligenciou o fenômeno do corpo, que em Ser e Tempo não tem corpo, eu diria que é uma visão rasteira, porque no parágrafo 24 de Ser e Tempo, Heidegger coloca essa questão. Depois ele trabalha isso na obra Nietzsche 1, que eu trouxe uma citação, trabalha em Cartas sobre o Humanismo e trabalha no Seminários de Zurich. Então, é uma leitura assim, superficial dizer que não tem corpo. E é também uma demanda que para ele não teria sentido. É tão estranho pedir que Heidegger trate o corpo como um elemento à parte, do mesmo jeito como seria estranho pedir que ele tratasse da mente. Heidegger está falando da existência enquanto Dasein. Essa existência corpora e dá sentido e é tocada por disposições afetivas. Isso não significa separar corpo e mente. Significa entender todo o processo de lançamento no mundo da condição de doação de sentidos como algo que é um todo que me envolve. Corpo não é uma parte de mim. Eu existo corporalmente. Eu corporo. Bom, e aí eu vou citar só um pedacinho que é a parte que o Boss, que é o psiquiatra que recebe Heidegger, vai dizer: olha, você lembra, né, que o Sartre falou que você não trabalhou o problema do corpo em Ser e Tempo. Vamos lá. O Boss fala isso para Heidegger, resposta do Heidegger, estou citando. Eu só posso responder a recriminação de Sartre com a afirmação de que o corporal é o mais difícil. E que na época, em Ser e Tempo, simplesmente ainda não tinha mais a dizer a respeito. Entretanto, continua decisivo o fato que também, em toda a experiência corporal, na visão das AIS analítica, ou seja, na análise do Dasein, deve-se partir sempre da constituição fundamental do existir humano, isto é, o ser do homem como Dasein, como existir. Então, tudo que chamamos de nossa corporeidade, até a última fibra muscular e a molécula hormonal mais oculta, faz parte essencialmente do existir. Primeira coisa que ele precisa dizer é que nós, humanos, lançados no mundo doando sentidos, não atuamos no mundo como corpos máquinas, como corper, em sua materialidade. Nós nos apropriamos do corpo e nós existimos corporalmente. Vou fazer uma citação do Nietzsche 2 aqui. Heidegger diz: ser corporal, e quando ele fala corporal aqui, ele usa leiblich, que é no sentido desse corpo de Leib, não corper. Não significa que um apêndice chamado corpo é simultaneamente ligado à alma, mas sentir-se o corpo está desde o princípio co-inserido em nosso si próprio e com efeito de um modo tal que ele permeia a nós mesmos em seu estar em tal ou tal estado. Não temos um corpo assim como portamos uma faca na bolsa. O corpo também não é um corpo físico, um corper, que apenas nos acompanha e que também constatamos aí, ao mesmo tempo, expressamente ou não, como algo simplesmente dado. Então, para
facilitar o entendimento dos psiquiatras, Heidegger propõe um exemplo. Ele diz assim: suponhamos que a gente está apontando o dedo para a janela. Qual é o limite do corpo material e qual é o limite do corpo enquanto Leib? Que eu vou falar então agora com o corpo vivido, para poder diferenciar da ideia de corpo material. Qual é o limite disso aí? Se eu aponto para um batente de uma janela, eu termino em minha epiderme. O meu limite de corpo coincide, o limite do meu corpo como corpo material coincide com o limite do meu corpo vivido ao apontar para essa janela? Ele se pergunta. Qual é o limite do corpo enquanto Leib e qual é o limite do corpo enquanto corpo? E aí ele vai dizer, Carol dizendo, ao propor um exercício de visualização, o filósofo sugere que se imagine como possibilidade puramente teórica, vamos supor, teoricamente, que o nosso limite do corpo material fosse exatamente o mesmo limite do corpo vivido, do Leib. E aí, vamos supor então que meu corpo, corpo material, estou citando Heidegger, se expande até a janela, percebida de forma que o limite do corpo, enquanto Leib, e o limite do corpo material se igualam. Fecha citação. Apesar de parecer que se trata da mesma entidade corporal, Körper e Leib, eles não se equivalem. Ao apontar para o batente da janela, eu não termino na epiderme do meu dedo, como suporiam aqueles que só veem o corpo em sua natureza material e orgânica. Sendo assim, Heidegger diz, todo corpo, Leib, é meu Leib. O corpo é, em cada caso, o meu corpo, o meu caso corporal. O corpo não se iguala a coisa alguma, kein Ding, a algum corpo material, kein Körper, mas sim todo o Leib, isto é, o corpo como corpo é meu corpo em cada caso. O corporar do corpo determina-se a partir do meu modo de ser. Bom, e aí ele vai explicar que, sendo assim, o Leib não se dimensiona, não se metrifica, não dá para fazer o que o Dr. Hegel queria, que era poder medir a experiência de penetração do psiquismo sobre o Körper como corpo material. Porque para Heidegger, o Dr. Hegel nada mais é do que um arauto, do que um porta-voz de um modelo de visão de corpo, que é o modelo biomédico, que é o corpo como organismo, o corpo passível de mensuração, o corpo máquina, cuja terapêutica tem que ser consertar partes, cujo acesso se dá via técnica, via exames de alta precisão e nunca via escuta, nunca via linguagem, cuja tentativa de acessar é via nosografia, CID, e nunca via conversa e biografia. Bom, como meu tempo é curto, não precisa falar muito para entender que para Heidegger toda discussão sobre o corpo implica uma discussão sobre a sanha objetivista das ciências da natureza que penetraram com tamanha precisão no modelo de cuidado e atenção à saúde, no modelo médico, né? Bom, e aí, a partir dessa ideia, eu trabalhei no meu pós-doutorado, o que seria, entendendo o corpo como Leib, entendendo o corpo como um corporar, como algo que constitui meu existir, e não como um apêndice acoplado à minha mente, entendendo que eu só existo corporalmente enquanto Leib, o que seria, então, o adoecimento? Se a gente pensar, isso aí, quem já tem uma certa intimidade com Heidegger vai ser fácil, mas vou tentar explicar. Quando ele fala que nós somos seres no mundo, o que mais chama atenção para ele, dessa cotidianidade em que a gente doa sentido, é uma ideia de familiaridade. As minhas relações familiares com o mundo que eu encontro. Então, essa relação de familiaridade eu vou chamar de uma relação de sentir-se em casa. Em alemão, a palavra é Heim. Quando você tem, por exemplo, um jogo de futebol na Alemanha, o time da casa é o Heimteam. É o time que está chegando lá, que é o dono do estabelecimento. Se sentir em casa, o dono da casa. Quando
quando você está no mundo familiar, lançado no mundo, vivenciando corporalmente, corporando, enquanto Dasein, que é Leiben, que corpora, você está no horizonte de familiaridades. Heim, você está em casa, na sua pátria, no seu lugar. Você limpa, faz coisas, anda, caminha. A experiência de adoecimento, e isso eu estou falando calcado, num grupo de médicos que estão usando a ideia de fenomenologia do corpo vivido, essa ideia de Leib em Heidegger, para pensar a atenção à saúde, para pensar o que significa a enfermidade. Ora, dá para entender, mesmo que rapidamente, que a enfermidade não pode mais ser compreendida aqui como uma peça da máquina que quebrou. Não pode sequer ser tratada como algo específico de uma especialidade. Se eu estou enfermo, é meu modo de ser no mundo que está enfermo. Não é uma máquina que eu habito. É o meu corporar que foi lançado no Unheim, na não familiaridade, no estranho, no não familiar, no desterro, quando eu saio do meu lugar de confortável, daquele que com aquele Leib lida. Quando eu estou numa incapacidade física, num adoecimento severo, é quando grita o corpo, é quando o organismo diz: ei, você não é só o que você se apropria e se constrói. E nesse sentido, a enfermidade, então, tem que ser pensada como um desterro, uma não familiaridade desse ser mundo corporificado. É quando o organismo falou mais alto. E aí tem que ser pensado na enfermidade que se instala não somente uma quebra na máquina, mas uma espécie de desconstrução das minhas familiaridades. Eu que outrora podia levantar, correr, dançar, posso estar tendo uma experiência de limitação que é o meu corpo falando: você não corpora do jeito que você quer. E a terapêutica, então, não pode ser mais essa pensada dentro da particularidade do organismo, mas tem que ser pensado e disputado todo o adoecer do existir. E todo o adoecer do existir implica dar as condições de cuidado para eu me refamiliarizar, para eu ressignificar minha cotidianidade, para eu ressignificar minhas relações com o mundo. Até a década de 50 não tinha uma nítida separação, distinção entre alguns temas como identidade de gênero, orientação sexual. Então, assim, ainda tinha muita confusão com a questão da homossexualidade e da transexualidade. Na década de 50, um endocrinologista chamado Harry Benjamin, ele, num embate com os psicanalistas da época que eram, inclusive, coniventes com algumas práticas de mutilação ligadas às crianças ditas hermafroditas, pela tese de heterossexualidade dominante, ou seja, se tivesse uma criança hermafrodita na época, ela tinha que ser operada para que a expressão do seu sexo biológico dominante operasse, meio que ainda nessa confusão entre a relação da identidade de gênero e a orientação sexual, até porque na época não tinha a ver a dizer em heterossexualidade dominante, e teria mais sentido falar na questão de ser cisgênero, que a gente vai discutir um pouco mais à frente sobre isso. E aí Harry Benjamin, ele começou a propor cirurgias para os casos em que tinha essa questão das pessoas transexuais. Em 1973, foi a primeira vez em que começou-se a falar da transexualidade como uma doença. Um camarada chamado John Money, médico, começou a chamar de disforia de gênero. E agora eu vou fazer um salto para algumas discussões e já a gente volta para a questão de como isso tem funcionado em termos históricos. Beleza? Então, assim, a gente precisa fazer uma distinção do que a gente discute enquanto o sexo biológico, fisiológico, que
isso vai nos dar uma dicotomia entre macho e fêmea. Então, assim, quando se fala, às vezes, na via da genitália, em termos do mais fisiológico, o que a gente está discutindo aqui enquanto corpo, há uma distinção entre macho e fêmea. Não há uma distinção entre homem e mulher. O caso do gênero é algo um pouco mais complexo. Inclusive, uma psicóloga trans, chamada Jaqueline Gomes, uma psicóloga negra e trans, é importante marcar, ela coloca que a questão do gênero ela vai além dessa dicotomia simples, com traços mais voltados para as questões culturais, sociais e outras questões que a gente vai discutir um pouco à frente. Então, assim, no campo do gênero, a gente pode ter duas expressões de forma mais simples para a gente conversar, que é a questão do cisgênero e do transgênero. Aí vai ter as questões de não binário, gender fluid, mas a gente vai falar hoje especificamente de cisgênero e transgênero. Sendo cisgênero, aquelas pessoas que possuem identidade de gênero coerente, eu não gosto dessa palavra, mas é como a literatura coloca, né, a psiquiatria coloca, com o seu sexo biológico. E sendo transgênero, quem tem uma identidade de gênero, que é outra expressão que eu não gosto, a expressão da identidade, não é coerente com o seu sexo biológico. E assim, a gente pode perceber que não necessariamente uma pessoa, para ser tida como pessoa trans, ela precisa fazer uma modificação cirúrgica hormonal. Então, assim, às vezes tem uma confusão em relação a isso. Só é trans quando operou, só é trans quando toma hormônio, e não necessariamente é assim. Isso é meio que um solo para a gente pensar na relação disso com o que o Heidegger discute sobre a relação entre Corper e Leibniz. As dimensões trans, elas podem se dividir na perspectiva da identidade, onde estão as e os transexuais e as travestis, e em funcionalidade, onde tem crossdressers, drag kings e transformistas. Crossdressers são as pessoas o homem que se veste como mulher com o intuito de experimentar uma vivência momentânea. Drag kings e transformistas voltada para essa questão mais artística, uma performance profissional. E as drag kings são as mulheres que se vestem com roupas masculinas com o mesmo objetivo. Voltando para a questão de como a transexualidade tem sido vista, é importante demarcar o lugar da psiquiatria nessa discussão. Em 1980, no lançamento da terceira edição do DSM, que é basicamente a Bíblia da psiquiatria, estava lá o diagnóstico da transexualidade no campo dos distúrbios de identidade de gênero. Então, a transexualidade tida como distúrbio da identidade de gênero. Nessa mesma época, foi a época em que os movimentos LGBT no mundo se uniram contra o DSM para que a homossexualidade também, que também estava presente no DSM, fosse retirada. Tanto que hoje ainda a gente ouve pessoas falando homossexualismo, o ismo como um sufixo muito ligado à doença, sabe, à desordem. E a gente pensa assim, mas poxa, em 1980 a transexualidade vista como doença, foi 20, 30 anos atrás, mais ou menos. Hoje em dia, na última edição, na edição mais recente do DSM, a transexualidade ainda é vista como disforia de gênero, inclusive podendo ser identificada em crianças. Tem uma seção que trata dos sintomas da transexualidade infantil, coisas assim bizarras, como se a criança gosta de brincar com os brinquedos do gênero oposto. Então, assim, já tem uma lógica de que existe gênero para brinquedo, existe uma lógica de que a criança, se ela experimenta no seu brincar como uma expressão de si, da sua existência extremamente experimental, criativa, se isso está fora dessa norma estabelecida, isso é um sintoma de que aquela criança pode ser transexual. E a gente precisa começar a pensar
que para que exista pelo SUS, para que exista a cirurgia, é preciso que se tenha um relatório dizendo que aquela pessoa tem disforia de gênero. Então, para que alguém possa ser operado, se assim desejar, precisa admitir que ela é doente. Então, assim, a gente tem uma questão muito voltada à medicalização da sociedade. Como a medicina, muito ancorada nesses paradigmas do saber biomédico, por mais que tenha um discurso cada vez mais oxigenado, mais sedutor, ainda é calcada nesses pilares tradicionais, hegemônicos, vem cada vez mais capturando a complexidade da realidade e trazendo tudo para um foco voltado para o sintoma, as questões nosológicas. Mas se a gente for parar para pensar, e aí eu posso falar nesse campo, pertencer a esse métier, o campo da saúde mental ainda é muito atravessado por essa lógica da norma. Se a gente for parar para pensar, abrir o DSM, hoje em dia o DSM é uma salada de transtornos mentais. Tem um texto que fala que em 2022 você vai poder identificar o seu transtorno no aplicativo. Você digita lá, tenho isso. Bem como os alunos de psicologia fazem no curso, né? Eu tenho isso. Então, assim, a gente precisa pensar como a complexidade da vida é reduzida pela via do sintoma, pela via nosológica. Tem uma previsão que na próxima edição do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, a transexualidade ela saia do rol de doenças e ela vá para as questões das relações, das conclusões relativas à sexualidade. Temos um avanço, porém ainda há a presença da palavra incongruência. Então a palavra incongruência ainda tem uma marca delicada para a gente pensar. É tanto que minha insatisfação com a leitura, com a literatura, era que sempre colocava assim, uma incoerência, uma incongruência entre a identidade e o sexo biológico. Então isso já é algo para a gente pensar. Partindo para o campo do Heidegger, a gente pode pensar nessa questão do leibs, desse corporar, desse corpo vivido. Como a gente não só diz meu corpo, mas a gente diz eu. Eu não digo assim, meu pescoço está quente, eu digo eu estou com febre. Eu não digo assim, meu tornozelo, não, eu digo assim, eu estou doente, eu. Então, assim, pensar na transexualidade é pensar nessa relação entre esse corpo fisiológico, biológico, em que as literaturas tradicionais de gênero, as literaturas da medicina acreditam que isso pode ser e deve ser um definidor do gênero, o sexo biológico como uma prisão. Se você nasceu com esse sexo biológico, você está condenado a ser desse gênero, entendeu? E quando isso não acontece assim, há um erro, há alguma coisa, há uma doença. Então, assim, a gente precisa começar a pensar de que, enquanto definição do que é o normal e o patológico, ainda a gente tem essa lógica voltada ao sexo, mais voltada para a via fisiológica. Então, toda vez que a gente ouvir a definição do gênero enquanto genitália, sexo biológico, esses processos mais fisiológicos, a gente está ouvindo falar do corpo, Carol falou tão bem. Então, assim, se a gente pudesse tentar fazer uma aproximação das discussões de Heidegger com a transexualidade, a gente começa a pensar a partir da via do leibs, do corpo vivido, que não é o corpo que define a experiência, não é o corpo que define essa compreensão de si, a compreensão dessa existência, mas o corporal. Há um ponto em que se diz dessa identidade de gênero e é uma questão voltada para a orientação sexual. Porque é possível, por mais que isso mexa com a família tradicional brasileira, que uma mulher trans
ela possa ser homossexual, ou bissexual. É possível que um homem trans seja homossexual, heterossexual, bissexual. O que isso às vezes coloca, assim, eu lembro que como foi estranho assistir, acho que era Cinema em Casa na época, um filme de um homem grávido, acho que era Arnold Schwarzenegger na época, né? Meu Deus, um homem grávido. E assim, como isso tem se tornado, como a gente tem ampliado um pouco a nossa visão para pensar que sim, homens engravidam. E sim, homens não precisam desse corpo ligado a esse sexo biológico para que sua expressão de si, para que a compreensão da sua existência seja singular, seja singularizada a partir da maneira como ele se compreende. Penso Heidegger nesse ponto, talvez minha via um pouco mais insurgente, penso Heidegger como uma arma interessante para a gente resistir ao país que mais mata as pessoas trans no Brasil, no mundo, que é o Brasil. Ao país que essa semana matou uma mulher trans. Mateu. E que a gente tem tido esse saber tradicional como uma justificativa para uma lógica moral e microfascista que tem assassinado pessoas em nome da moral e dos bons costumes. Então, assim, eu vejo nesse sentido, talvez fazendo um uso micropolítico do Heidegger, da potência da gente pensar a relação entre esse problema do corpo do Heidegger, para a gente também ter argumentos contrários a uma via de argumentação muito forte no Brasil e hegemônica, que ainda é calcada na lógica de que se você nasceu assim, você está condenado a ser assim, por mais que o condenado a ser assim cause sofrimento. Até porque, como o Carol colocou, a medicalização da vida, que não está só na medicina, não está preocupada com o sofrimento. O sofrimento às vezes fica em segundo ou terceiro plano. Às vezes está preocupada com o quanto isso está, sim ou não, encaixada numa norma, sabe? Está dentro da curva. Você tem essa expressão, está fora da curva, logo você é anormal. Então, a lógica da anormalidade, mais do que ouvir a narrativa, ouvir a história de vida, está mais pela via matemática da coisa, sabe? Para a via quase estatística da coisa. Quem está fora desse padrão, logo é anormal. E a gente cai numa armadilha de equiparar normalidade, com todas as aspas, a saúde, e a anormalidade, a doença. Porque se a gente cai nessa lógica, a gente continua reproduzindo no dia a dia, nos nossos discursos, muitas questões que produzem sofrimento para as pessoas. Até porque o que a gente tem percebido na psicologia é que o que causa o sofrimento não é a transexualidade como disforia de gênero, e sim a transfobia. Não é que a homossexualidade precise ser curada, como o pessoal da psicologia de Silas Malafaia queria propor, mas o que tem produzido sofrimento nas nossas escutas é a LGBTfobia, entendeu? Então, assim, eu penso, para concluir minha fala, que a gente pode utilizar essa relação entre Corper e Leibniz como uma arma para a gente resistir a um dos países que, com o melhor das intenções, com o melhor da sua moral e dos bons costumes, é um país que tem matado as pessoas negras, mulheres e pessoas LGBT, e um dos principais nesses rankings. Então, que a gente possa usar essa leitura também para resistir. Obrigado. Tudo isso que a gente está discutindo aqui está dentro do campo de um ocidente. É bom que isso fique posto para a gente poder compreender que em outras comunidades, em outras sociedades tidas como tradicionais, essa separação entre corpo e alma, corpo e mente, corpo e identidade, corpo e qualquer coisa, não existe. O corpo, ele é um produto do mundo ocidental. Ele é uma invenção, inclusive quanto objeto também. O corpo, ele não era objeto, né? Tem uma discussão que a gente vai encontrar, e por isso eu tenho me detido nas leituras de trabalhos de antropólogos, né? Tem
filósofo, sociólogo, enfim, chamado Le Breton, que ele tem um trabalho que é antropologia dos sentidos, um outro é antropologia do corpo, e lá ele vai fazer um relato de estudos de Hedwig Bauman e outros autores, e chega lá também o Levi-Strauss, enfim, que vai fazer uma citação lá do Marcel Mauss, um livro chamado As Técnicas do Corpo. Como que nós, um texto, né? Como que nós utilizamos o nosso corpo enquanto técnica. Mas a palavra técnica aí também não é para ser assumida no sentido de uma prática desprovida de um sentido simbólico. Técnica, ela é também esse elemento que é um elemento simbólico. Então, quando, por exemplo, eu faço um determinado gesto, aí no meu trabalho eu chamo sempre de gesto preocupado. Todo gesto é um gesto preocupado. Ainda que o sujeito desconheça, é intencional. Todo gesto é um gesto preocupado. Então, isso eu encontro na Judith Butler como uma espécie de performance, né? Então, a gente vive numa sociedade que é um tanto quanto performática. Então, quando eu faço alguma coisa, eu tenho, de alguma forma, que dá sentido àquilo. E aí lá, o Marcel Mauss, ele já vai falar um pouco, então, dessas técnicas do corpo, né? Técnicas de dormir, técnicas de nascer, técnicas de viver, uma série de técnicas. E eu estou trazendo essas coisas todas aqui em função de um problema que sempre surgiu dentro da discussão dessa disciplina, né? E também para poder resolver esse espaço, o corpo como espaço dessa subjetividade que eu chamo de subjetividade que é compartilhada, onde você tem duas dimensões, uma que eu chamo de o próprio e o outro que eu chamo de o mesmo. E ontem aqui o professor Rodrigo Ornelas citou Steen, né? Não foi o Max Steen, que eu também tenho um debruçado sobre ele, que ele também vai ter um conceito de o próprio lá no texto dele. Que é o seguinte, na hora que a gente está trabalhando com isso, volta e meia não, quase todo dia, o problema, ou a questão que todos os estudantes colocaram na hora da discussão desse corpo, é que é o problema que envolve a relação de identidade, gênero e anatomia. Esse é como se fosse o tema da onda, né? Eu sempre defendi a ideia de que a gente tem que pensar o corpo dentro de uma corporeidade aprendente, né? Porque dentro da tradição do Ocidente, o que a gente tem, na verdade, é o privilégio de uma razão sem corpo, que aí que está o Descartes, está toda a metafísica tradicional clássica, trazendo toda essa divisão. Mas aí eu falo da necessidade da gente pensar em uma corporeidade aprendente e, de algum modo, de uma autonomia desse corpo também. Por isso que eu fiz as perguntas para vocês, né? Por que eu estou colocando isso? Porque me parece que, independente da necessidade que a gente tem de conferir aspectos que estão ligados ao campo simbólico, do imaginário, nas relações que a gente mantém com o corpo e a vida como um todo, esse corpo, ele tem um quê de uma autonomia que independe da nossa vontade. Ele está envelhecendo, ele adoece, ele faz uma série de coisas que ninguém quer, né? Ele faz coisas. E aí que entra essa relação da identidade, das questões de gênero e também da questão da anatomia. Então vamos pensar um exemplo. Alguém que resolve fazer uma mudança de sexo, né, de anatômica, vai fazer uma vaginoplastia. Eu gosto muito do filme do Pedro Almodóvar, que ele coloca lá o corpo que habita. A pele que habito. Porque a pele que habito, uma vez eu conversava com uma professora que é trans, ela disse que não gostava daquele filme não, mas eu expliquei para ela que aquele filme é interessante para você mostrar uma identidade compulsória, né? Um corpo compulsório para uma identidade que não seria aquela, que aí é interessante por causa justamente daquilo. E eu costumo dizer que os deuses atendem os pedidos dos mortais. Então cuidado com o que vocês pedem, que vocês serão atendidos. Muito cuidado. No início do filme, o rapaz pede para namorar com a funcionária lá da mãe. Não sei se você... Só que ela é lésbica. E ela diz assim, eu só vou namorar com você o dia que você vestir
este vestido. E o que acontece no final do filme? Ele vai lá, compra o vestido e volta para poder mostrar: eu sou essa pessoa. Você lembra que você disse que iria transar comigo se usasse esse vestido? Os deuses atendem os pedidos dos mortais. Então vejam o que vocês andam pedindo. Aquela relação ali é uma relação bastante curiosa, justamente para a gente entender essa questão que envolve identidade de gênero e essa anatomia, né? E aí, quando eu falo dessa autonomia também do corpo, que a gente às vezes tenta buscar algo que é tentar conciliar, é quando eu começo a ver histórias e casos de, por exemplo, um processo de cirurgia, uma rejeição. Por exemplo, gente que precisa do hormônio, né? Você sabe que tem também um tratamento. E aquele hormônio responde de maneira diferenciada. Aí eu olho e fico me perguntando se o corpo, né? Ele não tem uma autonomia independente necessariamente daquilo que nós queremos para ele. Percebe? E aí eu comecei a fazer uns estudos e vi que talvez um conceito que me ajudasse a fazer essa compreensão seria um conceito chamado de conceito de anargônico, que não seria nem o orgânico, nem aquilo que não é inorgânico. Porque o campo da representação seria o campo daquilo que é o inorgânico, das ideias, né? E o orgânico seria o corpo, a parte do corpo. Só que isso só não define o corpo. Porque esse corpo ele teria também essa outra, uma espécie de autonomia, tanto quanto as subjetividades. E aí seria anargônico, porque na verdade esse conceito está no cassire ou cassirei, vai depender de como que você aprendeu, se foi no alemão, se foi no francês. E aí eu estou colocando essas questões todas, Carol, muito mais como um problema, justamente por quê? Porque na hora que a gente começa a pensar no corpo, muitas vezes a gente pensa nesse corpo, há algumas exceções que foram colocadas, sempre como um corpo meio que pronto, né? O professor citou o corpo da criança, mas eu fico olhando como alguns corpos são negligenciados em várias discussões. Então, o corpo deficiente, alguém que tem uma deficiência, o corpo do gordo, o corpo do negro, o corpo da criança, o corpo que durante um tempo na história, e outros corpos, todos deficientes, enfim. Oi? O corpo da mulher também, né? A mulher barbada, por exemplo. Né? Como que esses corpos, durante um tempo, faziam parte de um mundo dos espetáculos. E esses corpos eram levados para os lugares para serem apresentados como coisas excêntricas, essas anomalias, não é uma palavra alemã, não é? Então, como que esses corpos foram sendo... É porque eu estou querendo arrebatar os fãs do outro professor. Vou voltar aqui pro... Enfim, então, na hora que a gente se depara com isso, com os espetáculos, a gente começa a ver que há toda uma produção histórica e discursiva sobre o corpo. Isso aí é Foucault, tá bom? Não é uma coisa minha. O que é meu chama-se subjetividade compartilhada e a noção de que a gente tem que pensar uma forma de não tratar, mas de elaborar essa dinâmica de existência diversificada dos vários corpos no mundo. E aí, tem um pensador que eu tenho estudado, que chama Baudrillard, que ele vai dizer que hoje em dia a estética da existência é uma estética da transexualidade. Então, eu não queria dar essa informação assim para vocês, eu vou dar. Ele diz que nós somos todos transexuais. Ainda que só, deixa eu completar simbolicamente, ele vai colocar que nós somos transexuais e que o destino do corpo cada vez mais é se tornar um corpo prótese. O que é esse corpo prótese? Você manipula o seu corpo à sua vontade. Cada um faz.
perdemos nos dias de hoje, isso em sociedades ocidentais. Então vou voltar para essa discussão depois, para poder finalizar. Na hora que eu vou finalizar, que não estou finalizando não. Ele coloca isso porque nós perdemos todas as referências possíveis. Ele vai dizer assim, olha, durante um bom tempo o corpo foi, por exemplo, metáfora da alma. Essas dicotomias todas, que vai ser reforçada por uma visão religiosa de mundo, uma visão cristã, não tanto a judaica, porque ela é diferenciada da forma como os judeus tratam o corpo, não é o mesmo modo como o cristão trata o corpo. Isso, então assim, essa visão de mundo, metáfora então da alma, de espírito, identidade, e hoje o corpo é metáfora de coisa alguma. Você não tem mais esse referencial, né? Por isso que eu coloquei o título do meu texto como o corpo como miragem e semelhança. Então esse lugar está vazio. Você não tem mais as referências todas, né? Não tem. A própria Constituição, os corpos de vocês, nossa, se a gente vai para uma leitura a partir da genealogia da moral de Nietzsche, foi uma Constituição violenta. Vocês só não lembram disso. Ninguém lembra. Porque a gente se acostumou. Ele vai falar de uma violência que foi constituída a partir de uma moral, que é uma moral de rebanho, no final das contas, enfim, mas é de uma moral constituída que vai dizendo como que a gente vai organizar o nosso corpo, o nosso modo de ser. Isso está lá em Nietzsche. Então, quem quiser ler, fica à vontade. Na hora então que a gente começa a analisar esse corpo que a gente tem como um corpo normal, que é justamente aí, os exemplos da história, das anomalias e das monstruosidades, é assim que é a expressão que é utilizada, eles então começam aos poucos serem inseridos na sociedade, de uma outra maneira. Não mais como aquilo que era extraordinário, mas sobre, por exemplo, o signo de uma espécie de patologia. Quando a ciência, então, começa a olhar para aquele corpo e humanizar aquele corpo que até então estava sendo colocado de uma maneira excluída. Não é? E aí, na hora que você olha, então, mais uma vez, é o discurso da ciência que está construindo, portanto, essa ideia daquilo que vai ser um corpo normal. A partir do anormal, daquilo que não é normal, o corpo que não é perfeito, né? Então são siameses, hipófagas, aquelas coisas todas que a gente ouve falar e quase ninguém nem sempre viu, mas existem, né? Por exemplo, a própria intersex, que a gente chama de hermafrodite, né? Ou hermafrodite, hermafrodita. É porque a junção, na verdade, desses dois deuses, Hermes e Afrodite, por isso possui os dois sexos, enfim. E aí, na hora que a gente olha, isso é muito comum, só que é invisibilizado. E aí a ciência então começa a mudar o discurso, inclusive ao fazer isso, muda toda a compreensão histórica e social sobre aquele corpo. Então você introduz esse corpo. Ora, a gente hoje vive com um discurso da transexualidade, né? E aí a gente aprende o que é trans, o que é cis, começa, e aí volto para lá, para aquele contexto da saúde, que é essa preocupação com o trans. A gente não está necessariamente preocupado com o que não é o trans, mas com aquilo que de alguma forma está fugindo de um padrão de normatização que foi instituído pela ciência. E aí a figura do trans, ela tem que ser de fato patologizada, que não é outra palavra em alemão. 3x. Mas eu estou querendo colocar esses elementos todos aqui para vocês, para a gente começar a pensar o seguinte. Obrigado. Para a gente começar a pensar o seguinte: como então eu posso dar conta de uma realidade cada vez mais multifacetada, porque cada um agora faz o que quiser com o seu corpo em função da falta de referencial. As referências são criadas, aí, voltando ao título do texto, a partir de uma miragem,
Então, por que eu não quis trabalhar com a palavra imagem? Porque me parece que a palavra imagem é algo que está fora, que, embora eu veja, eu desconsidero a posição desse ver que eu tenho. Mas quando eu penso em miragem, a ideia de miragem me permite ainda ver uma imagem, mas também uma espécie de intromissão minha que vê. Por isso miragem. Então a ideia de que eu tenho um horizonte, algo que eu estou enxergando e que trabalha dentro de um campo de representação e que depois coloco isso no meu próprio corpo. Ora, se eu não tenho mais um Deus ou qualquer outra entidade metafísica que sirva agora de modelo para mim, eu sou o próprio Deus. E a ideia que eu defendo dessa subjetividade compartilhada é essa autonomia do indivíduo que acaba por ocupar o lugar do Criador. Então você acaba sendo criatura de si mesmo. Então, cada um aqui dentro da sua singularidade é criatura de si e ocupa esse status que no passado, durante um bom tempo, cerca de 2.500 anos, era ocupado por Deus. Não que isso tenha sido colocado por terra. A gente sabe que ainda esses valores existem. E é o que está, inclusive, guiando aí várias posturas que são posturas políticas. Repare que aqui eu ainda nem entrei necessariamente nas consequências disso para poder falar das questões ligadas às liberdades civis e outras noções. Eu estou pensando aqui ainda na necessidade, talvez, de se pensar, de ter um conceito, uma forma para poder explicar essa variação. Ora, se o destino do corpo cada vez mais tem sido esse corpo prótese, e aí ele vai dar vários exemplos, Madonna, Titiolina e o exemplo máximo que é Michael Jackson. Ele chama Michael Jackson de menino prótese. E vejam, mais poderoso que Jesus, porque Jesus era o menino Deus. Mas o menino Deus só é conhecido por cerca de 90 ou 200 ou 300 milhões de habitantes no mundo. Michael Jackson é conhecido provavelmente por 7 bilhões de seres humanos. Eu fiquei pensando em um conceito para isso. Eu falei assim, eu não tenho ainda uma palavra. E aí eu entendo como é difícil estudar Heidegger, e como Heidegger teve muitos problemas em poder escrever o que ele escreveu, porque todas as palavras são historiais. E elas já trazem consigo uma carga de conceito que, se você tentar... E por isso eu estou propondo, a princípio, uma compreensão de uma identidade que eu chamo de identidade sinestésica. Por que uma identidade sinestésica? Porque no ato da comunicação, as palavras, de alguma forma, eu estou pegando aí, enfim, qualquer comunicação, mas a palavra, e aí essa comunicação é na cultura, é nos espaços que você ocupa, ela acaba de alguma forma transformando essa identidade. Ora, se eu posso pensar, talvez, que o destino do corpo cada vez mais tornar-se um corpo prótese, para esse corpo prótese eu tenho que ter uma identidade que aparentemente é contraditória, porque a ideia de identidade é fixa, mas eu estou querendo algo que seja móvel. Por isso que eu estou chamando de sinestésica, porque a sinestesia está podendo dar garantia disso. Mas fazendo esse estudo eu cheguei à conclusão que, de repente, para um corpo prótese, a identidade também é uma identidade prótese. E aí, a subjetividade ela está então dentro do campo dessa comunicação e ela não deixa de ser também um ato de enunciação, portanto. E a gente sabe que aquilo que é enunciado é maior do que aquilo que de fato está posto. O enunciado ele ganha uma dimensão bem maior e muito mais complexa do que aquilo que está posto. Por exemplo, se eu dissesse Marcelo, que sou eu, Marcelo é bonito, que é um enunciado verdadeiro. Se eu disser Marcelo é bonito, quer dizer, o modo como eu enuncio por si só pode me dar inclusive o oposto daquilo que eu estou querendo colocar. Portanto, eu estou falando não de palavras fixas com significados fixos, mas na verdade com sentidos diversos a partir de uma estrutura de jogos de uma linguagem, que eu sei que isso tudo está lá em Heidegger de alguma maneira, Carol vai deixar isso tudo para vocês daqui a pouco.
consciência, e aí se fosse um termo meio para psicanálise, a própria inconsciência, se saber onde é que está a consciência é difícil, imagina o inconsciente. Onde é que fica essa subjetividade? Onde é que fica, se não no próprio corpo? E aí eu acho que o que a gente tem para aprender com outras sociedades de caráter tradicional é justamente uma visão do corpo que é uma visão holística, uma visão de todo, onde que não há necessariamente uma separação tal como a gente costuma conceber. Acho que é essa separação que, aí politicamente falando, inviabiliza os processos de reconhecimento das singularidades e da diversidade. Porque na hora que eu separo e eu começo a fazer um processo de racionalização em cima desse corpo, eu acabo instituindo as normas e os modos operantes de como que aquele corpo deve ser, enfim, nas mais variadas instâncias, né? E aí, para finalizar, lá num dos textos que eu estou estudando, do próprio Le Breton, ele vai dizer que quando eles perguntaram lá para a sociedade dos Kanaks, né, o que é que eles achavam do corpo, a resposta deles foi: vocês nos trouxeram o corpo, porque até então não tinha. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa aí se eu... Gente, eu gostei muito da sua apresentação, né? Enfim, a possibilidade de pensar o rarismo do gênero. Mas aí eu penso que, aí eu estou pensando muito junto com a Judith Butler, que nós estamos, assim, aprisionados dentro da perspectiva de gênero. Eu não consigo conceber sexo antes do gênero, né? Enfim, eu só consigo pensar em sexo como uma construção do próprio gênero. Como isso pode influenciar, já que as coisas não são dissociadas? Como esse cofre, ele está influenciado, vai influenciar? E aí eu coloco uma coisa para ficar mais, talvez fique mais fácil para vocês entenderem o que eu estou tentando colocar. Por exemplo, eu sou uma mulher negra e está nessa sociedade enquanto mulher negra. Eu tenho a vivência de um corpo de uma mulher negra. Se eu acordar amanhã e eu estiver branca, e aí a gente lembra do caso de Michael Jackson, que ele muito bem aqui. Se eu acordar aqui amanhã e eu sou uma mulher branca, eu não vou saber como me orientar no mundo. Mas a gente pode trabalhar essa questão sem cair na normatividade, sem correr o risco de fazer mais ou menos o que o DSM vai fazer, por exemplo. Acho que A construção do corpo é histórica. Se a gente pode chamar isso de prótese, ou se foi prótese, enfim, o nome, na verdade, ele vai se dando de acordo justamente com os processos que vão estabelecendo aquilo que pode ser dito e o que pode não ser dito. Talvez hoje a gente tenha um reconhecimento disso e possa falar disso enquanto prótese, mas você vai ver que no passado era um outro nome, né? Vai ver que a gente dava aqueles adereços todos. Por exemplo, há muitos estudos sobre comunidades indígenas no Brasil e fazendo relações justamente com os processos de violência e constituição dos próprios corpos, e também não só aqui em outros, né? Que você vai encontrar esses elementos e que não necessariamente são próteses, né? São adereços, formas. Então, ao perfurar o corpo, ontem você mesmo falou, eu posso falar de coisas, de outras não, mostrar partes, de outras não. Essa variação toda, ela vai ser feita a partir de como nós construímos isso. Mas o fato é que nos dias de hoje, sobretudo em sociedades que são ocidentais, porque majoritariamente são nas sociedades ocidentais. Por quê? Porque nas sociedades ocidentais a gente vai encontrar indivíduos que se pensam como isolados uns dos outros. Não que necessariamente seja porque a gente vive em sistemas cooperativos. Inclusive precisa de um Estado de Direito para poder garantir isso. Em outras sociedades, não que não tenham indivíduos ou pessoas, tem. Mas as atitudes e os modos e os comportamentos, normalmente eles atendem a uma hierarquia social. E aquela representação em que eles fazem um determinado trabalho tem muitas vezes um sentido que é coletivo, mais do que individual, não que não tenha uma representação ali.
E aí, na hora que a gente olha para isso, esse corpo, cada vez mais se tornar um corpo objeto de nós mesmos. E aí, eu acho que é isso que está sendo bem colocado, né? É essa autonomia que nós estamos cada vez mais exercendo sobre os nossos próprios corpos. Lógico que dentro de uma relação com a sociedade, a partir de cálculos, cada vez mais nós nos tornamos publicitários de nós mesmos. Então, tome Facebook, tome Instagram, estou mostrando esse corpo. Isso, a ideia passa por isso aí, a própria noção de existência. Agora, o que eu acho que é interessante é justamente esse elemento do reconhecimento. Então, me parece que quando uma pessoa resolve fazer uma mudança de sexo ou não, e ainda assim ela pode ser trans, ela quer ser reconhecida enquanto mulher, independente da experiência corpórea que foi colocada lá, mas ela tem no mínimo uma representação, ainda que imaginária, porque a corporeidade foi de alguma forma constituída sobre um corpo, né? O corpo físico tem mas assim, dificilmente, Cida falou aqui de homens que menstruam, né? Mas dificilmente alguém que biologicamente, eu vou colocar assim para poder não diferenciar, eu nunca menstruei, eu nunca vou saber o que é uma cólica menstrual. Eu posso ter outros tipos de cólicas, e daí talvez fazer até associação. Eu posso até dizer, depois de um processo cirúrgico, que eu sinto cólicas menstruais ou qualquer coisa, mas talvez nunca seja a experiência corpórea de alguém que, por exemplo, efetivamente menstrua. Não vai ser. E eu lembro que na última palestra que eu assisti sua, você falava de histeria, né? Então eu fiquei pensando, que era uma pergunta que eu ia fazer para você. Olha, se a histeria é algo que está ligado, por exemplo, ao útero, sim, mas né? Vamos lá. Discurso masculino, né? Isso. Sim, mas se é isso, como que eu posso pensar então numa mulher trans histérica? É possível a existência de uma mulher trans histérica? Entendeu? Por conta dessas construções todas. E aí quando a gente olha, as coisas são construções. Se alguém hoje falar assim para você, eu sou um cachorro, você vai dizer o que para essa pessoa? Ela quer se pensar assim. Deixa. Por isso que eu estou falando da necessidade da gente compreender uma identidade que vai para além, por exemplo, da normalização dos corpos, que é colocada aí. Então você pode ser o que você quiser. Agora, para se inserir socialmente, tem que ter dívida.